queridos, glória a Deus, boa noite, vocês estão bem? Vocês estão tristes? Glória a Deus, irmãos, abra a sua Bíblia aí no livro de Lucas. Mateus, Marcos e Lucas, Novo Testamento. Vamos à palavra do Senhor, amém, queridos? Lucas capítulo 5. Como estaremos tristes, né, na casa do Senhor, diante do nosso Criador. Que nós possamos sempre exaltar o nome dEle e exultar na presença dEle, amém, queridos? É para isso que nós estamos aqui. Nós costumamos dizer nesse lugar que nós estamos aqui não para assistir um culto, mas para entregar um culto ao Senhor, participar de um culto. Você crê nisso? Então aqui é o lugar de você de fato fazer isso, né? Você entregar um culto ao Senhor, entregar a sua adoração, levantar as suas mãos, clamar a Ele. E esse é o nosso papel, né, na nossa adoração ao Senhor. Amém, queridos? Nós temos aqui uma palavra hoje, no coração de Deus para nós. Nós falamos a semana passada sobre Maria, né? O tema da semana passada foi a mesa está pronta, vírgula, quem é você? A gente identificou quem nós somos diante da mesa do Senhor, né? Acredito que nesse momento, nessa hora, a gente se acha bom, mas diante da palavra de Deus existe confronto ao nosso conforto, para que a gente às vezes, né, muitas vezes na verdade, veja que nós estamos de fato em um momento que nós precisamos olhar a nossa vida e mudar a nossa rota, ok? E hoje eu quero trazer algo também parecido. Eu tenho assim meditado bastante nas histórias aqui de Jesus, né, nas cenas que Jesus deixou para nós ali, a passagem deles na face da terra. E tenho amado isso de fato, e Deus tem entregado muita coisa a mim nesses pontos aqui, que Jesus tem ministrado ao povo. E hoje nós vamos falar de uma história de Jesus e de Pedro, amém? Pedro, né, para mim ele é um ícone da Bíblia, e é um dos caras que eu quero chegar lá no céu, e trocar uma ideia de perto, né? Então, hoje nós vamos falar sobre esse cara, mas principalmente sobre Jesus, amém? Eu trouxe uma frase aqui para a gente começar essa palavra, sobre a Bíblia, diz assim, ó: este livro afastará você do pecado, ou o pecado afastará você deste livro, que é a palavra de Deus, amém? Não tem meio termo nisso aqui, ou você está perto desse livro e tirando o pecado de perto de você, ou você está no pecado e não está tão perto como se deveria deste livro aqui. Então nós já vimos que ele é palavra de Deus para nós, amém, queridos? Que isso aqui, tudo que você tem lido, meditado, buscado no Senhor, possa se cumprir na sua vida, e hoje não será diferente, ok? Quem achou Lucas capítulo 5, diga amém. Quem não achou, diga espera um pouquinho. Todos acharam? Quero ver quem vai falar se não achou, né? Amém, queridos? Vamos lá, Lucas capítulo 5, versículo 1, diz o seguinte: aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lancem as redes de vocês para pescar. Versículo 5, em resposta Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob esta sua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta de mim, porque sou pecador. Versículo 9, pois à vista da pesca que fizeram,
a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Amém? Esse tema de hoje, eu já trouxe ele aqui uma outra vez, num outro contexto, mas o tema é sob a tua palavra. Repita isso comigo no 3. 1, 2, 3. Sob a tua palavra. Não é sobre, é sob. Amém? Nós vamos falar sobre isso aqui, sobre essa palavra tão pequena e tão diferente, que lança diferença nas nossas vidas. Mas aqui nós queremos falar sobre esse episódio tão importante no início aqui do ministério de Jesus, onde ele ainda estava recrutando discípulos. E nós vamos ler após isso aqui, na verdade no final a gente vê que os primeiros discípulos começam a seguir Jesus. Mas isso aqui para mim eu chamo de encontro emblemático, encontro explosivo do mestre com seu discípulo Pedro. Nós sabemos que Pedro, podemos dizer assim, se a gente pudesse classificar, foi um dos mais ousados, no tempo de Jesus e também pós isso. Ele de fato era um líder, ele era um líder nato, onde ele não fazia muito esforço, mas o que ele falava tinha a sua valia, e as pessoas faziam conforme ele pensava, porque ele é um líder, amém? Então Pedro, ele era um líder aqui, mas nesse momento ele estava em um dos seus afazeres, na verdade o principal deles, que era a pesca. Ele estava buscando sustento para a sua família, ele estava buscando provisão para o seu lar. Quando Jesus chega e ali na sua simplicidade, conforme Jesus fazia as coisas sempre, ele muda totalmente a vida de Pedro. E é isso que nós temos que entender aqui. Isso aqui não é sobre pesca, não é somente sobre a pesca. Esse título aqui, na sua Bíblia, na minha e em várias outras, é tido como o título de Pesca Maravilhosa. Esse texto ele é conhecido mundialmente como a pesca maravilhosa. Mas o que eu vejo aqui de maravilhoso não é a pesca em si, mas o que Jesus causa na vida daquele homem. E dos outros também. Mas o protagonista aqui, além de Jesus, é Pedro. Amém, queridos? E esse texto ele é muito rico em detalhes, e a gente precisa entender isso aqui. Então é um texto que não é sobre a pesca em si, mas é sobre chamado, sobre fé e sobre missão. E assim como Pedro precisou ter o dele, eu e você também temos que ter o nosso chamado, a nossa fé, e também temos que nos submeter a uma missão do Senhor. Amém, igreja? Então a minha oração para a nossa igreja em específico, mas também para toda a igreja da cidade, do estado, é para que todos que fazem parte de uma igreja, de um corpo de Cristo, na verdade do corpo de Cristo em variadas igrejas, é que todos nós alcancemos de fato a nossa missão. Mas queridos, sem uma fé em dia, sem uma fé transformada, sem uma fé sendo colocada dia a dia no contexto, nós não vamos alcançar coisa nenhuma. Tiago fala sobre isso, se a pessoa tem a mente dividida, hoje ela está bem, amanhã ela está mal, hoje ela ama Jesus, amanhã ela não ama, e por aí vai. Ele diz assim, não pense essa pessoa que vai alcançar do Senhor coisa alguma. Então, porque essa pessoa não tem fé o suficiente para estar sempre na presença de Jesus. Amém? Isso que está sendo dito aqui para nós em Tiago. E para que nós possamos levar o nosso chamado adiante, para que nós possamos cumprir a nossa missão e o nosso propósito, nós temos que ter uma fé inabalável. E esse texto está falando sobre chamado, sobre fé e sobre missão. Amém, queridos? Estou me fazendo entender? Toda essa história, então, acontece para que algo dentro de Pedro mude, para que algo dentro daqueles outros discípulos também mude, para que algo que eles estavam planejando fazer sejam deixado de lado, aonde ele enxergou que o seu ganha-pão, olha só, irmãos, isso aqui é muito importante. Pedro tinha aquela fonte de renda, ele era pescador e era profissional. Após o encontro com Jesus, ele entende que o seu próprio estilo de vida, o seu lugar onde ele tirava o pão de cada dia, onde ele sustentava a sua família, não importava mais para ele, porque a palavra diz, deixaram tudo para segui-lo. Então são esses detalhes que devem nos pegar e transformar a nossa vida também.
Imagine você, não sei onde você trabalha, eu sei alguns onde trabalham, mas imagine só, Deus te pedir isso hoje, você deixa tudo que você tem para seguir a Jesus. Tem coragem? Ele continua fazendo isso hoje com alguns, né? Alguns se tornam missionários e vão embora, vão para as nações, deixam tudo que tinham. Queridos, isso aqui é muito, muito, muito importante para nós. Mas o que eu quero dizer para você nessa noite, queridos, você precisa de fato fortalecer a sua fé, eu preciso fortalecer a minha fé, para que a gente encontre o nosso chamado e que a gente consiga cumprir a nossa missão. Você já tem essas respostas sobre a sua vida? Você já sabe qual é o teu chamado? Aonde você foi chamado para servir ao Senhor? O que Deus está chamando você para fazer nesses dias? Meu irmão, não sei quanto tempo você tem de cristianismo, de cristão, mas se você ainda não tem essas respostas, julgo dizer a você que você está atrasado em dar uma resposta para o Senhor. Como eu disse, né, e eu repito, e fortaleça minhas palavras, nós não fomos chamados para assistir culto. Nós não fomos chamados somente para participar de culto. A gente viu uma postagem essa semana, a Renata me mandou, mas mais 15 pessoas me mandaram, do Brother Bíblia, é um perfil no Instagram, falando sobre as pessoas que hoje deveriam estar servindo, mas eles querem ser servidos pelo culto. Então são pessoas que chegam tarde e vão embora cedo, são pessoas que querem ser servidas pelo culto. Pessoas que criticam o culto em si, talvez a música, talvez a liturgia, talvez a forma que faz a ceia. Isso são pessoas que querem ser servidas pelo culto, quando de fato deveriam estar servindo num culto, entregando algo ao Senhor, além de estar na igreja. Mas queridos, isso tudo só vai mudar quando a nossa fé for fortalecida, quando os nossos olhos tiverem tempo para a palavra de Deus todos os dias. E voltando aqui ao texto, irmãos, aprendendo com Pedro, o que nós podemos aprender com esse homem nesse texto aqui especificamente? Você leu o texto comigo? Você acompanhou aqui no telão o texto? Ou na sua Bíblia, nós vimos aqui que ele era um homem pescador experiente. Então, se ele foi pescar à noite, talvez não, com certeza, que ele era o melhor momento para se pescar. Talvez ali ele estava cansado, ele estava frustrado, ele estava com seus olhos, não conseguindo ficar abertos direito, uma noite inteira de trabalho. Imagino eu que é um trabalho cansativo, não era uma pesca para zelar da sua mente naquele dia. Não era uma pesca de descanso com os amigos, ele foi trabalhar. A palavra nos mostra que tinha rede, a palavra nos mostra que tinha um barco. Então esse trabalho ele é desgastante. E aí Jesus chega e pede para usar o barco dele como púlpito, né? Eu vejo tudo isso, simplicidade de Jesus, é tão grandiosa a simplicidade de Jesus. É um paradoxo. A multidão querendo ouvir Jesus, então ele usa o barco como o seu púlpito, e aí isso tudo já estava programado para poder tocar a vida de Pedro. Jesus percebe os pescadores que estavam trabalhando a noite toda, na verdade ele sabia de tudo. E aí Jesus lança uma palavra para Pedro. Após a pregação, após o culto ali, ele começa a tratar o coração de Pedro e diz algo simples: olha, vá no lugar mais fundo e lance a sua rede. Como eu disse, um homem totalmente profissional no que fazia, totalmente, vários anos ali, talvez aprendeu com seu pai o ofício e estava ali entregando o seu melhor, e ele não pega nada. E Jesus vem e lança essa palavra: vai no lugar mais fundo e lance a sua rede. Queridos, sem hesitar, mas mostrando ao Senhor Jesus com todo respeito, ele diz assim: mestre, trabalhamos a noite toda, tivemos uma noite toda no mar, lançamos as nossas redes várias vezes e nada nós pegamos. Muitos de nós, irmãos, param por aí. Muitos de nós estão se apegando ao seu próprio entendimento. Porque eu estudei, porque eu fiz, porque eu sei o que eu estou fazendo. Mas, queridos, a soberania de Deus ultrapassa os nossos limites. O nosso limite, a nossa pequenez, não pode chegar aos pés do que o Senhor é.
Mas muitos de nós, irmãos, estamos de fato com o queixo erguido, com a nossa guarda levantada para o que o Senhor tem falado aos nossos corações. E o Senhor continua falando ainda hoje: faça tal coisa, irmão, largue isso não é bom para você, tire isso do seu coração, tira tudo isso do seu coração, você vai morrer com isso. Eu sei que Deus está falando, queridos. Eu sei que Deus continua entregando chamado para mim e para você, Ele continua entregando chamado para a igreja. O Espírito Santo que distribui os dons é o mesmo ainda hoje, amém? Nós precisamos pedir isso ao Senhor incansavelmente. Mas nós paramos, queridos, no nosso limite, no nosso cansaço, na nossa frustração. E Pedro diz as palavras para Jesus com todo respeito: olha, mestre, como você está vendo, eu sou um pescador, eu sou profissional, mas ele diz algo, irmãos, que abre ali as janelas do céu sobre a vida dele. Ele mostra para mim e para você algo que talvez nos surpreende se nós estivéssemos assistindo aquela cena. Ele diz assim: eu sou profissional, eu tentei a noite toda, mas sob a sua palavra nós faremos. E aqui está a chave, queridos, de uma mudança de mente, mudança de vida e uma mudança de ambiente para você mesmo. Aqui está, irmãos, algo que transformou a vida de Pedro. Aqui está algo que com certeza transformou a vida de quem estava ao redor assistindo, porque algo tão maravilhoso aconteceu. A minha indagação para mim mesmo, hoje, ontem, na sexta, na quinta-feira, é assim, e se Pedro tivesse parado na sua mente, no seu entendimento? E se Pedro estivesse limitado somente no seu entendimento? O que seria de Pedro nesse momento? Meu irmão, o que será de nós se a nossa vida está limitada ao nosso entendimento? Eu não sei você, irmão, talvez você não seja, mas eu sou muito falho. Eu erro demais. Mesmo procurando não errar, mesmo me policiando para que isso não aconteça. Irmãos, eu iro, você ira também, sim ou não? Mas se nós irarmos, nós não podemos pecar, e se pecarmos, temos que pedir perdão a Deus ou a quem a gente feriu na nossa ira. Então, queridos, a nossa pequenez está em jogo, está muito ligada ainda, está muito viva. O nosso eu, mesmo convertidos, ainda está muito vivo. Então a gente vem em um culto de domingo e a gente lê aquela expressão, já não sou eu, mas quem vive, mas Cristo vive em mim. Queridos, será que isso é verdade? Não é. Em muitos casos não é. E a minha oração é para que eu e você sejamos de fato adoradores genuínos, aonde a nossa circunstância atual não limita o mover de Deus, aonde o meu cansaço não limita o mover de Deus, aonde, queridos, a minha razão não limita o poder e o mover de Deus sobre a minha vida. E é isso que eu profetizo, irmão, sobre as nossas vidas nessa noite. Pedro estava cansado, totalmente exausto, queridos, desacreditado, tinha que pagar as suas contas, não tinha pego nada, ele tinha de tudo para esbravejar com o Senhor, ele tinha de tudo para colocar a sua profissão em xeque naquele momento, colocando as palavras de Jesus debaixo de frustração. Mas, queridos, nós lemos aqui que Pedro, ele decide obedecer ao Senhor. Acho interessante que nesse momento Pedro ainda não era discípulo de Jesus, não seguia Jesus ainda. Mas se você ler capítulos anteriores, você vai ver que Jesus já tinha ido na casa dele, já tinha curado a sogra dele, Jesus já tinha feito alguns milagres na região. Então ele sabia quem era Jesus. Tanto é que ele se refere a Jesus como um mestre. Fala: mestre, sob a tua palavra, nós lançaremos as redes. Eu pergunto para você, meu querido, meu irmão, minha irmã, quais são as palavras que o Senhor tem lançado sobre a sua vida nesse tempo? Tem palavra aí, sim ou não? Irmãos, você tem recebido palavras do Senhor nesse tempo? Sim ou não? Sim ou não, irmão? Isso é sério. Porque se não tem recebido, então pergunta para você, o que você tem lido? Meu irmão, o que Deus tem falado no seu devocional todos os dias? O que Deus tem falado para você nas suas orações diárias? Ele continua lançando palavras sobre as nossas vidas, amém, irmão?
Ele continua naquele dia ruim para você, talvez no começo do dia, ou no final do dia, você vai chegar ao Senhor, você está conectado com o Senhor, e continua lançando palavras sobre a sua vida. Ele fala, filho, lança a tua rede naquele lugar ali, ó. Você vai se dar bem. E a gente faz igual o Jonas, né? A gente tinha que vir para cá, a gente vai para cá. Porque a nossa vontade está aqui. O nosso propósito está em Nínive, mas eu prefiro estar em Tarso, porque a minha vontade é estar aqui. Entende? A nossa vontade, irmãos, a nossa razão, ela tem que ser colocada de lado nesse tempo. Mas somente com uma fé abundante, uma fé inabalável, a gente consegue alcançar esse tipo de vida. Esse tipo de conexão com o nosso Criador. Que vai lançar palavras todos os dias no nosso coração, amém? Não era qualquer palavra que foi lançada para Pedro. Se você estudar o livro de João, no começo de João você vai ver algo fantástico, irmão. Algo fantástico. Diz assim, ó, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Se você ler o versículo 14, diz assim, e o verbo se fez carne. E esse é quem? Jesus, irmão. Ele era o verbo, ele estava com Deus, e ele era Deus, e ele se fez carne. Esse próprio verbo, que era o verbo, que estava com Deus, e hoje se fez carne, é o mesmo que está lançando palavras de vida sobre Pedro. Amém? Em João capítulo 6, Pedro vai entender isso aí. Quando todos vão embora, abandonam Jesus, Pedro lança aquela máxima, né? Para onde nós iremos, se só em Ti, Senhor, nós temos palavra de vida eterna? Então, estou falando de um homem aqui, né? Assim como eu e você, um homem normal, mas que entendeu em Deus quem era Jesus. Que teve as revelações de quem era Jesus. Mais uma vez, né? Quem o povo diz que eu sou? Aí respondem algumas coisas. E quem vocês falam que eu sou? Que eu sou? Pedro diz assim, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mais uma vez, Pedro e a revelação de quem Deus é. Amém, irmão? Se você está caminhando debaixo de uma palavra, e eu digo para você, irmão, não existe nada mais poderoso do que eu e você, filhos do Deus Altíssimo, caminharmos debaixo de uma palavra. Não existe. Eu digo para você, irmão, todas as pessoas que estão no reino de Deus, estão em uma igreja local, que não tem aquela explosão que existe no povo de Deus, mesmo com dias ruins, os seus olhos estão brilhando, porque existe um Deus que me salvou. Algo está errado. O povo de Deus, irmão, não pode ser um povo triste, amém? O povo de Deus não pode ser um povo calado, você pode dizer amém? Diga aleluia. Tem uma música que meu pai escutava quando eu era pequenininho. Era assim, aonde está aquele povo barulhento? Quem lembra dessa música? Aonde está que não se vê nem o irmão? Aí a música diz assim, ó, alguém com voz de lamento vai dizer nesse momento, esse povo foi embora para Sião. Então o povo de Deus é um povo barulhento, mas não um barulhento de choro, não um barulhento de mimimi, mas de glória a Deus e aleluia. Amém, irmão? O povo de Deus é um povo que está disposto a deixar as redes de lado e se lançar a uma vida totalmente diferente com o Senhor. É isso que é ser crente. Isso que é ser cristão. E Pedro entendeu isso ali na hora no barco. Irmãos, eu acho muito louco quando a palavra diz que eles deixaram tudo. Eu ficava me perguntando, lendo a Bíblia, né, como que esses caras viviam, que forma que eles viviam. Ali teve um batismo, né, de simplicidade, porque não tinham mais ambição nenhuma. Estavam comendo, estavam vestindo, beleza, estava legal. E aí eles se encaixam muito bem em Mateus capítulo 6, onde Jesus diz o quê? Não fica preocupado com essas coisas, não. Fica preocupado com o que vocês vão comer, com o que vocês vão vestir. Deus não desampara nem os lírios dos campos, nem as aves, vai desamparar vocês. Meu Deus! Como não servir a esse Jesus, irmãos? E isso está sobre nós, amém, queridos? A minha pergunta para você hoje, igreja ICV, é: qual é a voz e qual é a direção que você tem caminhado nesse tempo? O que você tem ouvido nesse tempo, meu querido? Muitos de nós estamos ouvindo a voz de nós mesmos, estamos ouvindo o nosso cansaço, estamos ouvindo e nos apegando a diagnósticos nesse tempo. Eu creio que o diagnóstico pode ser real, mas o Senhor, Ele é o Deus que muda o diagnóstico do dia para a noite e da noite para o dia. Amém, irmão?
Então que tal a gente experimentar esse milagre juntos? Então que tal nós termos igreja juntos, fazermos isso acontecer juntos? Uma só fé, um só coração, um só amor. Amém, igreja? Então isso aqui não é só para alguns, não era só para mim, não é só para vocês. Isso aqui é para todos nós que cremos. Amém? O que Jesus disse para Marta também é para todos nós. Ei, se creres, verás a glória de Deus. O problema, irmão, é que a igreja não está crendo nesses dias. A igreja não está crendo que nós temos sim o poder que há em nós através do Espírito Santo e Jesus e Deus, a Trindade em nós, está para nós fazermos milagres. Mas queridos, nós continuamos segurando as nossas redes. Continuamos nos segurando no nosso entendimento. Continuamos nos apoiando no nosso próprio entendimento e fazendo do homem o nosso braço forte. Diga assim comigo, não pode ser assim. Amém, queridos? Em resposta, Simão disse, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob esta sua palavra lançarei as redes. Esse texto precisa ficar gravado no seu coração. Mesmo que a circunstância diga não, mesmo que o seu redor diga palavras contrárias à sua bênção, o Senhor lança uma palavra de bênção sobre a sua vida. Amém, queridos? Nada pode amaldiçoar a sua casa, nada pode amaldiçoar a sua vida, nada pode amaldiçoar o seu trabalho, onde você está trabalhando, porque você é um homem e uma mulher de Deus. Chamaram Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. Que rei esperto esse. E Balaão sabia com quem ele estava mexendo. Ele lança uma frase assim, ninguém pode amaldiçoar um povo a quem Deus abençoa. Já falei isso aqui algumas vezes e repito para você, ninguém pode amaldiçoar um povo a quem Deus abençoa. Aleluia. Você acha que isso aí prescreveu? Você acha que isso ficou no passado? Meu irmão, a gente não pode servir a Deus como se Deus fosse um Deus histórico. A palavra está aqui, são histórias para nos encher de inspiração, e é lei para nós, é inspirada por Deus, mas Deus está aqui hoje. Amém, queridos? Assim como Ele tocou a vida de Pedro, como Ele tocou a vida de Marta, de Maria, ressuscitou Lázaro, Ele pode fazer com você também. 3 amém está ótimo. E aí, queridos, por uma vez Balaão tenta amaldiçoar o povo, as palavras viram bênção. Pela segunda vez faz todo o ritual, ele começa a querer amaldiçoar o povo, as palavras viram bênção, porque ninguém pode amaldiçoar um povo a que Deus abençoa. E pela terceira vez ele vai amaldiçoar o povo, as palavras viram bênção, meu Deus. Eu lendo esse negócio e sabendo que é o mesmo Deus que eu sirvo, meu irmão, como você acha que eu levanto a minha cadeira do escritório? É assim que a gente tem que ser, irmão. Vai ter o dia triste, mas não pode ser corriqueiro, cara. Não pode ser uma vida de lamúria, de choro, de tudo dando errado. A nossa vida, irmãos, em Deus, debaixo de uma palavra, ela já está pavimentada. Amém? A palavra de Deus lançada sobre mim, sobre você, ela já pavimentou o nosso caminho. Amém, irmão? Então o que nós vamos fazer com tudo isso? Nós temos que fazer igual a Pedro. Depois que ele obedece ao Senhor, existe algo extraordinário. O que aconteceu? Alguém sabe? Depois que Pedro obedeceu a palavra do Senhor, o que acontece? Encheu o barco de peixe. Ele teve que chamar outro barco para ajudar. Eu digo para você, irmão, quando você obedece a palavra e anda debaixo de uma palavra do Senhor, até os seus amigos serão abençoados por você. Eles vão achar que eles são os caras, mas é você que está ali. Você está ali, irmão. Toda uma empresa pode ser descrente, mas você, crente, está lá. Aquele lugar vai prosperar porque você está ali. Ah, não está vendendo nada, então vem aqui, meu patrão, vamos orar, vamos ajoelhar aqui, vamos orar. O que é isso, cara? Não, você vai ver. E aí você começa a andar debaixo de uma palavra. Quando você está andando debaixo dessa palavra, irmão, nada pode contra você, ninguém pode te amaldiçoar, ninguém pode ir contra você, porque existe uma palavra de Deus ao seu respeito.
Então eu pergunto de novo, o que você vai fazer com tudo isso? Vai viver triste, irmãos, amuado, sentado numa cadeira? Não, você precisa jogar essa cadeira para o céu. E dizer, existe um Deus que lançou uma palavra a meu respeito. Você vai ver um doente, você vai ministrar a vida dele, porque existe uma palavra a seu respeito. Jesus disse que nós faríamos milagres iguais ou maiores que o dele. Ele curou o surdo, ele curou o cego, ele fez paralítico andar. Cadê, irmão? Vamos fazer isso também. Mas nós precisamos de uma igreja que esteja disposta a entrar em ebulição. Todo dia, eita, está acontecendo alguma coisa comigo. É aquela palavra que o Senhor lançou sobre a minha vida. Você vai ver a palavra, chega o irmão em você, pastor, preciso te compartilhar algo, pastor. Deus está ministrando no meu coração. Aí eu vou lá, chego, qual que é a palavra, irmão? Está aqui, pastor, você não lê a Bíblia, eu leio, mas o que você está falando? Então eu vou ler para você, pastor. E o cara está em choque. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Para mim é normal, mas para o cara aquilo ali é tudo. E está pegando ele por dentro. É assim que Deus trabalha. Quando você está debaixo de uma palavra. Eu pergunto para você de novo, irmão. Qual é a palavra que tem pavimentado o seu caminho? Credo, pastor, isso aí é balela. Lâmpada para os meus pés é a sua palavra e luz para os meus caminhos. É balela? Quando a gente entende essa verdade, cara, meu irmão e minha irmã, o inferno estremece. Mas quando o diabo entende e a gente não, a gente que estremece. Está lançada a palavra, irmão. Cabe a você e eu decidirmos o que nós vamos fazer com tudo isso. Amém? E aí os barcos se enchem, precisa chamar ajuda, e chama ajuda, e quase os dois vêm a pique. E nesse momento, diante desse milagre, Pedro se lança aos pés de Jesus. O que é isso? Quando você está debaixo de uma palavra, obedecendo ao Senhor, você entende quão pequeno você é, e quão grande é o seu Deus. Amém? Quando você está diante de uma doença, tudo está dando ruim, deu ruim. Você entende, nesse momento, que você não pode fazer nada. É nesse momento, irmão. Porque até lá você acha que o teu dinheiro pode resolver. Você acha que a tua voz influente pode resolver. Eu tenho um amigo, irmão. Não, tem hora que nada dá certo. Aí, meu irmão, é nessa hora. Quem já passou por isso aqui? Sabe o que eu estou falando? Que nada dos seus recursos consegue resolver a tua situação. Aí você entende que a tua pequenez não alcança a grandeza de Deus. Só Ele. É só Ele. E Pedro faz isso, ele se joga aos pés do Senhor e fala, afasta-se de mim, porque eu não sou digno de estar contigo. Ele fala, relaxa, meu filho. Isso aqui não é sobre pesca, é sobre você pescar pessoas a partir de agora. E ele muda a vida de Pedro, ele muda a direção de Pedro. E Pedro não fica, ele nem é louco, né? Ele viu o que aconteceu. Pedro não fica relutando, Pedro não fica tentando trabalhar meio período para o Senhor Jesus e meio período na pesca, porque é a pesca que me sustenta. Poxa vida, e o que vai ser da minha família? Poxa vida, o que vai ser dos meus filhos? Quem vai pagar a escola do meu filho? Ele não está nem aí, ele chuta aquilo. A música do Morada diz isso, né? Cara, Eliseu queima tudo, afunda os barcos, não vou mais pescar. Isso lá na frente acontece, né? Depois que Jesus morre, ele tenta voltar a pescar. Jesus volta lá e pega ele. Mas aqui, irmão, não quer saber de nada, ele só quer saber de Jesus. Ele entrega tudo a Jesus. A palavra diz no final, e arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, seguiram a Jesus. Meu irmão, seguir a Jesus genuinamente vai custar o seu tudo. Amém? Teu coração, a tua vontade, os seus olhos, o seu coração, a sua mente, é tudo. Porque enquanto você tentar servir a Jesus metade e servir ao mundo metade, enquanto você tentar com as suas próprias mãos sustentar o que você tem, nunca você vai alcançar o que você quer. Irmãos, não existe satisfação nenhuma no mundo que o Jesus não te preencha. Não existe nada no mundo, irmãos, que Jesus não preencha em você. Mas nós temos que chutar de fato os barcos nesse tempo e olhar para Jesus. A pastora Thay disse isso aqui agora há pouco. Não se conformem com este mundo.
O mundo não tem nada para a gente, o mundo vai de mal a pior, vocês estão vendo? Por que eu espero as coisas do mundo? Por que eu espero a riqueza do mundo? Por que eu espero as coisas do mundo para eu ser feliz? Por que, irmão? Por que eu não estou assim? Por que o mundo ainda está me chamando desse jeito? Por que o mundo ainda está me ganhando desse jeito? Por que eu estou na igreja e ainda solto palavrão lá fora? Por que, irmãos, que eu estou na igreja há vários anos e não consigo ganhar ninguém para Jesus? Por que eu estou dentro da igreja e não consigo dar um abraço no meu irmão? É porque, irmão, nós estamos olhando para os nossos barcos. Pedro, se vocês estiverem assim, querido, você vai, agora eu sou de Jesus, agora estou numa igreja. Aí você vai ver o teu irmão pescando e pegando um monte de peixe, fala, cara, ele deve estar rachando de ganhar dinheiro, né? Aí você tenta voltar para a vida errada, não é errada não, para a vida antiga. Para que Deus te tirou? Porque você começa a olhar para o mundo. Queridos, e o mundo não tem nada para nós. Você pode dizer isso? O mundo não tem nada para mim, pastor. E eu repito, irmãos, a pergunta que eu te fiz agora há pouco. Qual a direção que a gente tem andado? Muitas pessoas fazem dinâmica disso aqui na célula, né? Vê do olho da pessoa. Aí um só é Jesus. Aí começa a chamar, ei, vem aqui. O outro começa a chamar para a esquerda, outro para a direita. Já vira essa dinâmica? Mais ou menos isso. Muitas vozes. A voz do seu cansaço, a voz da sua ferida, a voz da sua emoção. Todas as vozes estão tentando te tirar daquela que de fato vai fazer você prosperar. Daquela que de fato vai tirar a sua tristeza. Daquela que de fato vai curar aquilo que você carrega. Então, queridos, não confie em si mesmo, amém? Não confie na sua mente. Sua mente é falha. Confie naquele que está te chamando nesse tempo, para viver coisas extraordinárias para Ele. O mais louco disso tudo é que Jesus não prometeu nada, nenhuma aventura para Pedro. Ele lançou uma palavra. A partir daquele momento, irmão, tudo na vida de Pedro foi baseado na palavra. Até quando Pedro nega Jesus, foi debaixo de uma palavra de Jesus. Até quando ele nega. A morte de Pedro, que foi crucificado de cabeça para baixo, foi uma palavra de Jesus. Já perceberam isso? Esse homem entendeu o que eu estou falando aqui, o que Jesus falou naquela hora. Tudo passou a ser baseado no que Jesus falava. Meu irmão, você tem palavra? Tem algo que Deus fala a seu respeito? Como que é essa voz? Quando que você ouviu? Como é que é a convicção que você carrega? Nós precisamos ter. Então amanhã você vai chegar carregado na sua casa, né? Vai chegar lá, oh Deus, levanta segunda-feira, uau, vou fazer um cafezão mais forte hoje, e hoje é o dia, hoje eu vou, né? Não, levanta, né, todo torto, em cima da hora. Como diz meu amigo João, você sai com a faca do pescoço de casa. Com a faca no dente. Com a faca no dente, irmão. Sai correndo e não dá tempo de nada. E a gente não prepara o ambiente. Ah, pastor, eu não leio a Bíblia porque não dá tempo. Você não prepara o ambiente, irmão. A gente não prepara o ambiente. Essa que é a realidade. Então amanhã eu vou levantar mais cedo, 1 hora mais cedo, vou fazer um café, vou tomar uma ducha, vou pegar a palavra e vou ler. Amém, queridos? Aí você começa a meditar naquela palavra, aquilo começa a te encher, aí Deus começa a falar coisas a seu respeito para você mesmo. Isso é ter uma palavra. Meu irmão, se eu for te falar as palavras que sustentaram o meu ministério pastoral até aqui, eu te digo todas. Nós precisamos ter a palavra de Deus a nosso respeito, amém, querido? Mas como fazer isso se a minha fé não está ativada, se eu não ler a palavra? Não tem condição, não tem condição. Nós estamos vivendo um emocionalismo puro. Amém, igreja? Você que está visitando a gente não estranha não, que a gente é assim mesmo. Mas se eu estou numa igreja, canto que amo Jesus, eu digo que amo Jesus, meu irmão, eu não estou lendo a palavra de Jesus. Eu não tenho uma palavra a meu respeito. Sabe quem vai dominar a gente? É o mundo. São os prazeres do mundo.
Porque a gente não vai ter força nenhuma para lutar contra isso, sem essa palavra de Jesus sobre nós. Amém? Falando, né, em ministério pastoral, falando em pandemia, e que a gente já passou, mas foi um momento onde eu precisei muito da palavra para sustentar. Eu tinha recém entrado nesse ministério pastoral, foi uma loucura. Queridos, e assim como em Pedro, algo ativou dentro de mim. E eu vejo esses textos aqui que eles enriquecem a minha vida. Como Pedro, a partir do momento que ele aceitou Jesus ali, entendeu quem Jesus era, começou a viver totalmente baseado na palavra de Jesus. Cara, que louco isso. Tudo que ele fez a partir dali foi embaixo da palavra. Quer ver uma coisa? Em Mateus 17, não precisa abrir não, mas olha só, Mateus 17 tem outro negócio extraordinário. Que é assim, ó, somente louco, e nós somos loucos para acreditar nisso. Nós temos fé no Senhor. Os caras começam a cobrar o imposto de Jesus. Fala para Pedro, sempre Pedro, né? Fala, cara, o mestre não paga não os impostos? Paga sim. Aí entraram numa discussão ali, aí Jesus fala, não mano, então peraí Pedro, vem cá, vamos resolver a situação? Vai lá, pesca um peixe, abre a boca dele, tem uma moeda, você paga o meu e o teu. Quem acreditaria nisso se fosse hoje? Não é doido o negócio? Mas por que não pode acontecer? Não tem mais sentido. E se tiver, irmão? Eliseu me faz flutuar um machado. O outro ora e pede a Deus e para o dia. Não é louco o negócio? Mas isso aqui que é massa do Evangelho. É acreditar nessas coisas. Vai lá, pega uma moeda e paga o meu e teu imposto. Está resolvido. Ele nem pestanejou. Foi para cima. Fez o que tinha que fazer. Amém, queridos? Então, eu entendo assim, ó, que não existe nada mais prazeroso do que caminhar debaixo de uma palavra. Não existe nada mais poderoso do que você caminhar debaixo de uma palavra. E qual é a palavra que você tem a seu respeito sobre Deus? Perdão. Que tem sobre você, a respeito de Deus sobre você. Meu irmão, isso é muito sério que eu estou falando. Não estou dizendo para você caminhar na palavra dos seus pais sobre a sua vida. Tem muito pai que na infância amaldiçoou os filhos. Tem muito pai que fala assim para o filho, você não vai ser nada, você vai ser um desastre, você é burro. Como que essa criança vai crescer, irmão? Mas se você é uma dessas crianças que o teu pai te machucou, a pessoa que mais tinha que te proteger e profetizar sobre a sua vida fez isso, se a tua mãe que tinha que te proteger, nutrir a sua casa, se ela fez isso, irmão, ainda assim, existe uma palavra de Jesus sobre você, e ela não é de maldição. Sabe por quê? Porque está afirmado a nós, dizendo assim, ó, eu é que sei os planos que eu tenho a seu respeito, planos de paz e não de mal, para dar o fim que você precisa e deseja. É nessa palavra que eu vou me assegurar. Talvez isso te toque no seu mais íntimo, porque muita gente hoje não tem essa noção. Muito pai e mãe não tem a noção do que a palavra pode causar na vida de um filho. Mas ainda assim, filho, se você é uma dessas pessoas, o Senhor te ama, Ele está contigo. Ele te criou para coisas grandes nele. Teve uma vez que eu estava assistindo junto com o Cristiano, eu estava começando a me interessar por futebol americano. E nesse meio tempo aí estava tudo rodando ao meu redor, estava tudo difícil. E aí eu vi um cara a posição dele no futebol americano é running back. Eu tive uma mensagem sobre isso. Irmãos, running back é um homem no futebol americano que ele tem uma função só. É pegar a bola, a hora que a bola chegar na mão dele, ele tem que sair correndo. Tem que sair correndo. Avançar o máximo possível, não é assim, Cristiano? A função dele é essa. A função de estratégia do outro negócio é para os outros caras. Vamos jogar no fulano, aí você pega o fulano, aí, beleza? Mas esse cara tem um entendimento só. A hora que a bola cai na mão dele, ele tem que segurar aquela bola, né? E ele é do time de ataque, então ele é levinho. Ele tem que correr. Contra ele vem o time de defesa, do outro time. Um monte de brutamonte. E tem que driblar aqueles caras. Aí você já assistiu um filme sobre isso, né? Ele sai pulando assim, câmera lenta e tal. Mas ele tem que fazer uma coisa só. Ele tem que segurar aquela meta que é a bola e tem que avançar. Amém? Entenderam?
E eu estava lendo a palavra de Deus, eu estava nos dias ruins, a igreja estava difícil. Tem dia que é muito difícil, tem dia que é só por Deus. E aí eu tive esse entendimento, irmão. Deus lança palavras sobre nós. Deus já lançou palavras sobre a sua vida, palavras de bênção e não de maldição. Creia nisso. Amém? Tem algo para você fazer. Deus te chamou para alguma coisa, meu irmão. Você precisa segurar essa verdade. Amém? E contra você vai vir tudo que é tipo de gigante para derrubar a tua verdade. Você precisa correr, irmão. Amém? É disso que se trata ser evangélico. Isso é ser de fato um cristão. Segure a sua palavra, segure a sua verdade. E eu pergunto de novo, o que Deus tem falado a seu respeito, irmão? Eu não sei o que é, eu só te garanto que Ele não fala que você é um fracasso. Ele não fala que o seu ministério acabou nessa cidade. Ele não fala que o seu ministério acabou nessa igreja. Ele não fala que você é um derrotado. Com certeza não, irmão. Ele continua dizendo para você, lance a rede. Ah, pastor, mas o meu tempo acabou. Lance a sua rede. Ah, pastor, mas eu me sinto um fracassado. Lance a sua rede. Deus não está nem aí para o seu cansaço, nem aí para a sua situação financeira, nem aí para o seu status social. Ele só está dizendo uma coisa para você essa noite: lance a sua rede. Aí, queridos, vem uma decisão. Você pode entender isso e viver por fé, ou você pode deixar isso de lado e viver na sua razão. Quer um exemplo disso? Abraão. Quando o Senhor lança uma palavra e pede o filho para Abraão, cara, assim como na situação de Pedro, humanamente não fazia sentido nenhum. O filho da promessa, o filho da velhice, que foi prometido. Abraão podia ter falado para Deus assim, igual a Lívia fala, né? Tá de brincadeira, né, cara? Mas sem pestanejar, irmãos, ele pega o seu filho, pega a lenha, pega os seus servos e vai em direção ao monte para fazer um sacrifício. Nesse instante, irmão, assim como Pedro pensou, assim como Abraão deve ter pensado, você também precisa pensar: eu vou escolher viver por fé ou eu vou escolher viver pela razão? Sabe de uma coisa? A tua razão sempre vai estar errada diante dos planos de Deus. Não adianta querer mudar. Não adianta querer ir para Tarsis se você tem que ir para Nínive. Não adianta você ir para Nínive se você tem que ir para Tarsis. Amém, Jonas? Irmão, qual que era a lógica da situação de Abraão? Era zero. Mas Deus queria esquadrinhar o coração desse homem. E pela tal obediência, quando ele foi fazer o sacrifício, aparece um cordeiro. A gente aprendeu isso aqui no Terça Mais. Venha no Terça Mais, amém? A gente aprendeu aqui que naquele momento aparece um cordeiro cujo qual Abraão tinha profetizado, dizendo assim, ó, Deus providenciará para si o cordeiro. Jesus lá na frente fala sobre isso, dizendo assim: pela obediência e pela fé, Abraão viu o meu dia. Ali ele tinha visto o que ia acontecer por toda a humanidade com Jesus, mas ele experimentou lá atrás. Porque ele decidiu viver por fé e não por razão. 2 Coríntios 5:7, nós não caminhamos pelo que nós vemos, nós caminhamos pelo que nós cremos. Nós caminhamos por fé e não por vista. Diga amém. Meu irmão, nossa vista, ela cansa. A nossa vista envelhece. Mas o Senhor jamais nos deixará perecer. Nós permaneceremos no Senhor para sempre. Aleluia. Amém, queridos? Isso que você está vivendo na terra com Deus é somente um começo do que você vai viver na sua eternidade com Ele. Mas a gente precisa alcançar isso, amém, queridos? O que dizer de Mateus capítulo 8? Um centurião romano não servia ao Senhor, servia a Roma. Mas com certeza estava vendo os milagres, né? Alguns chamavam de curandeiro, outros chamavam de um monte de coisa. Meu irmão, esse cara era um oficial romano, servia a Roma, o povo que estava oprimindo os judeus. E olha só, ele chega lá em Jesus e pede para que Jesus cure o servo dele. Amém, queridos? E aí Jesus fala: não, beleza, vamos embora lá, vamos fazer isso. Ele fala: não, eu também sou homem sujeito à autoridade, e eu sei que se o Senhor lançar uma palavra, o meu servo será curado.
Isso é fé ou isso é razão? Meu irmão, julgue como quiser. E Jesus fala assim, cara, jamais vi fé igual a essa de um centurião romano. Mas o que ele teve de Jesus foi repita comigo, uma palavra. Repita comigo, uma palavra. Repita comigo, basta uma palavra. Amém, queridos? Quero encerrar mostrando para vocês uma pesquisa. Eu já falei dela aqui, hoje eu decidi mostrar ela no telão. É uma pesquisa que foi feita pelo Centro de Engajamento Bíblico dos Estados Unidos, 2009. Foi feita com 40 mil pessoas. E foi lançada em Tel Aviv, Israel, 2009. Que diz o seguinte, irmãos, ler a palavra de Deus apenas 3 vezes por semana não vai mudar nada na sua mente. Amém? Não muda nada. Mas quando você lê, e esse ler não é você ler o Café com Deus, não sei o nome. Não é o devocional, só ali. Você precisa ler a palavra. Amém? Precisa ler a Bíblia. Você precisa meditar na palavra de Deus. Amém? Quando a gente lê a partir de 4 vezes por semana, e essa é a leitura de você parar, preparar o ambiente, sentar, abrir a sua Bíblia e falar, Deus, fala comigo. Isso é uma leitura bíblica. Lê um capítulo inteiro, lê ali 10 versículos que vão mexer com o seu coração, leva aquilo para o seu serviço e fica pensando naquilo o dia inteiro. Isso é ler a palavra de Deus. Amém? E aí, queridos, olha só. As principais descobertas e impactos: melhoria comportamental. A leitura frequente, pelo menos 4 vezes na semana, age como um fator de proteção contra comportamentos destrutivos e uso de álcool e drogas. Saúde mental e relacionamentos: diminui sentimentos de amargura, aumenta a clareza mental, melhora a convivência familiar e fortalece o casamento. Crescimento espiritual: a constância na leitura da palavra de Deus aumenta o desejo de compartilhar a fé e melhora o discipulado. Efeito de religar o cérebro: a pesquisa sugere que a leitura constante não é apenas espiritual, mas altera respostas e hábitos na mente humana. O estudo destaca que leituras esporádicas, de 1 a 3 vezes na semana, têm impacto quase insignificante em comparação com a constância de 4 vezes ou mais. Agora vamos para os dados, né? Reduz significativamente. Vamos lá, ó. Constatação: ler e meditar na Bíblia 4 ou mais vezes por semana transforma comportamentos e saúde mental. Reduz significativamente a amargura, 40%, solidão, 30%, raiva, 32%, traição, 68%, comportamentos viciantes como pornografia, menos 61%, e alcoolismo, menos 57%. O compartilhar da fé aumenta em 200%. Meu irmão, você acha que isso aqui é coincidência? Sabe por que existe esse rebuliço de melhora? É porque tem um monte de gente que está lendo a Bíblia e está recebendo de Deus palavras. Não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro, deixe de fazer isso, deixe de fazer aquilo. Esse caminho não é para você, filho, volta. Aí as coisas começam a melhorar, porque existe um povo que está se entregando ao Senhor através da leitura da palavra. Então, irmão, é disso que eu estou falando essa noite. Então eu não quero te emocionar aqui com a história de Pedro. Não, agora Pedro, não. Estou falando de você agora. Não de Pedro mais. Amém? Pedro já foi. Inspirou uma geração. Está aqui, a gente usou ele hoje, mas e você? Meu irmão, bora reagir. Talvez você não vai queimar os seus barcos, você vai continuar no seu trabalho. Talvez você vai embora daqui, Deus vai te levar para outro lugar, mas que seja debaixo de uma palavra. Amém, irmão?
Mas eu digo para você, seja no trabalho, seja na faculdade, onde você estiver, se existir uma palavra de Deus, você vai ser abençoado e todos ao seu redor vão desfrutar dessa bênção. Você crê nisso? Fique de pé no seu lugar, então. Existe um caso, irmão, onde o Senhor lançou uma palavra de cura. E essa pessoa quase perdeu a bênção. Porque Ele lança a palavra, se a gente não quiser fazer, se a gente relutar, a gente perde a bênção. O nome desse cara era Naamã. Um cara importante, mas ficou leproso. E foi procurar um profeta, e o profeta disse assim, olha, vai lá no rio e se banha algumas vezes. Ele achou aquilo muito baixo, ele achou aquilo muito ruim de se fazer. Ele quase escapuliu da bênção. Sabe, irmão, Deus está falando com você, talvez em coisas simples para você consertar na sua vida, que estão apodrecendo todo o resto. A gente fala assim, não, mas isso aqui é insignificante. Não, arrume. Deus está lançando palavras sobre nós essa noite, você crê nisso? Eu quero orar sobre isso agora. A minha voz chega até os seus ouvidos, mas o Espírito Santo está tocando o seu coração nesse momento. Ele está dizendo para você, lance a sua rede. Talvez a sua rede, irmãos, que vai mudar toda a sua estratégia de vida, é um perdão que precisa ser lançado. Talvez isso aí, queridos, é algum relacionamento tóxico que você está tendo. Joga fora. Deixa para lá. Talvez isso, irmãos, é algo que está sendo bênção para você e um critério da sua vida, talvez financeiro. É onde muitos caem. Mas que está atrapalhando todo o seu convívio familiar, de empresa, de amigos. Está tirando a sua bênção, irmão. E a palavra de Deus, ela não tira a nossa bênção, ela acrescenta. Quero orar com você, feche os seus olhos. Comece a orar, irmãos, diante dessa palavra. Não espere a canção, não espere música, não. Comece a orar você aí. Vamos desse jeito mesmo. Agora é o encontro de você com o Senhor. Esse mesmo Jesus que estava ali com Pedro, está nesse lugar. A diferença é que nós não estamos o vendo, mas estamos o sentindo. Ele diz isso para Tomé, né? Tomé, você acreditou em mim porque você me viu? Benditos serão aqueles que verão, que crerão sem me ver. Esses somos nós. Tem que ter muita fé, irmão. Mas nesse instante, queridos, para alguns ele está dizendo para lançar a rede, para outros ele está dizendo, estaciona esse barco, cara. Já foi. Mas uma coisa é certa, irmãos, diante da grandeza de Deus, nós reconheceremos a nossa pequenez. Todos com os olhos fechados, vamos orar. Quero que nesse instante, irmão, não ore pela sua casa, ore por você. Se é a hora de pedir perdão ao Senhor pelo estilo de vida, agora é a hora. E eu quero orar contigo, irmão. Mas eu também quero ouvir a sua voz em clamor nesse instante. Você pode orar? Sim, Senhor, ouça a nossa voz nessa noite. Se nós estamos aqui, Deus, também debaixo de uma palavra, mas nós estamos orando essa noite para que os nossos irmãos entendam também isso, Deus, sobre as nossas vidas. Pai, nós não queremos passar tempo com o Senhor somente. Não queremos, ó Pai, ser emocionais aqui nesse lugar. Não queremos agir por emoção, Pai. Então nesse instante eu peço, Espírito Santo de Deus, convença o nosso coração. Deus, se porventura eu já lavei as minhas redes e guardei, Pai, estou falando disso ministerialmente falando, reaviva hoje, Senhor, em nome de Jesus. Nos mande mais uma vez lançar a rede, Pai. Deus, se hoje são os nossos barcos, Deus, aquilo que o Senhor não nos entregou, que estão nos impedindo de servir ao Senhor, estão nos tirando, Pai, da sua presença, estão nos tirando, Pai, da nossa família. Deus, que nós possamos ter coragem para colocar esse barco na praia hoje e nunca mais olhar para eles. Deus, nesse momento, na minha oração, eu peço ao Senhor, Deus, tire do nosso coração tudo aquilo que está entristecendo ao Senhor.
Deus, tudo aquilo que está nos tirando da sua presença, Pai. E nós queremos hoje, Deus, caminhar debaixo de uma palavra do Senhor. Nós queremos, Pai, tocar o seu coração com a obediência. Nós queremos tocar o seu coração, Deus, com aquilo que o Senhor tem proposto a nós. Então, Senhor, venha sacudir o nosso coração essa noite. Deus, traga uma realidade de vida nova e diferente nesse momento, Pai. Deus, um novo falar, Senhor, um novo agir em nome de Jesus. Vem, Espírito Santo, nos renova essa noite. Nós não queremos mais ser iguais, Senhor. Continue orando ao Senhor, irmão. Continue pedindo isso a Ele. Pergunte para o Senhor nesse momento aí, qual que é a palavra que Ele tem sobre a sua vida. Espírito Santo de Deus, toque o nosso coração essa noite. Espírito Santo de Deus, toque o nosso coração essa noite, no mais profundo ser. Espírito Santo de Deus, estremeça o nosso coração nesse momento, Pai. Para que nós possamos ter reverência diante da sua palavra. Nós possamos ter temor e tremor diante do que o Senhor está falando sobre nós. Deus, em nome de Jesus, lance palavras ao nosso coração essa noite, Senhor. Espírito Santo de Deus, lance sobre nós palavras nesse instante, Deus. Pai, palavras que confrontam o nosso conforto em nome de Jesus. Nós precisamos disso, Senhor, palavras que confrontam o nosso comodismo. Pai, palavras que confrontam o nosso estilo de vida pecaminoso, Senhor. Palavras que nos mandam sair desse ambiente pecaminoso, ardiloso, Pai, escorregadio e escuro. Para que nós possamos, ó Pai, ser transportados para o Seu reino de maravilhosa graça e luz. Deus, quebre em nós todas as reservas, Pai, que nos impedem de Te adorar. Espírito Santo, quebre em nós, Deus, tudo aquilo que está nos impedindo de chegarmos ao Senhor com o coração genuíno, Pai. Irmãos, toda a igreja com os olhos fechados, amém, em nome de Jesus. Existe alguém aqui nessa noite que precisa, que entendeu essa mensagem, que quer entregar a sua vida para Jesus, ou quer se reconciliar com o Senhor nesse momento? Agora é sua hora, meu irmão, ninguém está te olhando. Levante sua mão bem alto assim. Nós queremos orar com você, não tenha vergonha.